Muitas coisas não compreendo. E o amanhã, o que será? Mas um doce amigo tenho, não é? Aquele amigo que nos sustenta. Devemos sempre recomendar o nosso futuro a Deus. Você sabe que você pode recomendar a Deus até o tipo de morte, né? Você não precisa só pedir a Deus, eu não quero sofrer. Chegar a minha hora, me leva em paz. Esse é um direito que todos nós temos. Agora, quando você começa o seu dia, a verdade é que a oração, você pode apresentar a Deus os teus planos, os teus projetos. Senhor, eu tenho isso para fazer, é o que eu penso, é o que eu devo fazer. E mesmo visitar alguém, e mesmo fazer um negócio, qualquer coisa, você apresenta tudo a Deus e pede a Deus para lhe guiar no seu trabalho, nas suas decisões, na sua convivência, entende? No seu trato com o próximo ali, a família, os vizinhos, os empregados, os patrões. E você pode apresentar tudo a Deus. Deus, Ele quer participar do nosso dia a dia, de nossos passos. Agora, Ele vai participar se você permitir. Por isso, nunca tome uma atitude precipitada. Lembra, nós olhamos muito por aqui, pelos sentidos, pelo que ouvimos, pelo que vemos, pelo que deduzimos. Mas Deus conhece lá na frente. Talvez uma boa decisão hoje será um desastre amanhã. Por isso você também não deve ficar emburrado, ressentido, quando Deus não responde. É porque Ele conhece o futuro. Então, simplesmente confia nele. Deixa Ele te administrar. Amém? Isso é o que Ele quer fazer com cada um de nós. E nós estamos hoje com a Santa Ceia. Alguns irmãos tomaram ali em Guatambu, mas você esteja aqui. E é bom que sempre venha à igreja um pouco antes. Venha à igreja um pouco antes. O irmão Brana fala até meia hora antes. O fundo musical, quem cuida disso, tem que estar tocando suavemente. E você simplesmente pode vir ao altar, agradecer a Deus e orar por alguém que você vê que está precisando da tua oração. Volta para o teu banco, abra a tua Bíblia, leia alguma mensagem. É a única coisa que podemos ler aqui dentro, não outros livros. Ler a mensagem ou fica meditando na música. O que é isto? É uma preparação. É uma preparação
do nosso espírito. E isso já é uma adoração. E enquanto isso, o pastor, ele está no escritório meditando. No meu caso, eu já venho de minha casa, eu tenho meu escritório no meu quarto. Então, e como diz irmão Brandon, quando o pastor entra no auditório que está em um verdadeiro espírito de adoração, de reverência, é claro que Deus irá falar. É claro que Deus irá dizer. Os hinos serão ungidos. Isso é o que faz o hino realmente nos tocar, é a unção. Eu penso que o hino, ele tem que... o hino é uma pequena mensagem de adoração, é uma mensagem que nos dá esperança, nos traz encorajamento. Então, sempre o hino ele tem uma mensagem. Eu não sou muito a esses hinos de autoajuda, eu. Entende? É lá um por outro, mas esses hinos modernos de autoajuda, é bom um ou outro, lá de vez em quando, mas vocês que cantam, devem escolher vossos hinos sob oração, não sob, como ouvimos esses dias aqui, porque está na moda, é o que está no momento, cantando, tocando. Não, você tem que trazer as coisas, buscar as coisas no teu coração. Para isso, armazene as coisas de Deus no teu coração. Está bem? E você vem, canta, a pessoa que canta, mas não vem cantar por cantar. Pede a Deus unção, pede a Deus graça. E quem toca, eu agradeço aos que tocam, mas não tocar por tocar. Seria até muito bom terem um dia de oração, consagração, para que Deus possa usar. Entende? Eu sei que vocês tocam bem, mas é preciso que faça para Deus. E quando Deus encontra um povo que realmente está buscando, é claro que Ele vai responder. É claro que Ele vai falar. É claro que as pregações não vai entrar por um ouvido e sair por outro. Não, ela vai descer até aqui, no coração. E isso traz sentido para nossas vidas. E você vai corresponder também ao que Deus tem feito tanto por ti. Você vai corresponder. Mas deixe Deus descer até o coração. Amém? Algumas coisinhas que a gente sempre tem que estar falando. Eu sei que a igreja não é uma apresentação de veste, de moda. Cada domingo, cada ceia tem que ter um vestido novo, um sapato novo. Não, não é. Mas também, irmãos, não é um lugar que você pode vir de qualquer jeito. De chinelinhos e mal vestido, mesmo com essas camisetas cheia de desenhos ou sei lá o que, escrita. Você às vezes nem sabe o que está escrito. Uma vez alguém me falou que tinha uma moça que ela estava com uma camiseta escrita em inglês. E ali estava escrito isso, beija-me. É inglês, bonito inglês. Ora, você tem que saber o que você põe sobre o teu corpo. Entende? Mas venha, você não vai
lá no dentista, lá no centro da cidade, fazer compra de qualquer jeito. Não é? E por que a casa de Deus tem que vir de qualquer jeito? Venha com o seu melhor. Isso é um culto a Deus também. Uma certa vez, a primeira vez que eu vim aqui no sul, fui batizar uns irmãos ali, próximo a Porto Lucena. E eu achei interessante, aquelas irmãs, elas fizeram vestido novo para poder serem batizadas. E era a minha primeira viagem, né? E eu disse para elas, irmãs, não precisa vocês vestir dessa maneira para ser batizado. E estava uma chuva, uma água barrenta, um lugar difícil. Mas elas disseram, não, nós fizemos isso justamente para o batismo. É um prazer nosso. É um prazer. E quando eu falei para o meu pastor, o pastor Joaquim, ele disse, tudo isso é um seminário, vai aprendendo. Hoje eu admiro a pessoa que faz qualquer coisa para Deus. Procura fazer aquilo de coração e Deus aceita. Amém? Então, é isto aí, nessa questão. E antes temos a apresentação de uma criança, irmão Vitor, né? E a sua esposa Esperança, é filho, é bisneto já, bisneto do irmão Celeste, da irmã Celita, essa criança. E o nome é Jeremias Josué Hidalgo. Jeremias foi chamado profeta chorão, mas desde jovem, novo, Deus diz para ele, antes que tu nascesse, eu te chamei, te escolhi. Então, nisso, irmãos, você veja que existe o profeta. Pode vir, pode se aproximar. Existe o profeta de nascimento. De nascimento. Isso é diferente. E existe o profeta, a pessoa que é por dom, é um dom de profecia. Entende? É um dom de profecia. Mas há aquele profeta que veio por nascimento. Ele traz sempre o assim diz o Senhor. Não é? É bom que conheça essas coisas, como também você saber que línguas estranhas não são evidências de que tem o batismo com o Espírito Santo. Nem qualquer outro dom pode evidenciar isto. Porque é um dom. É um dom, simplesmente. Mas o importante é ter o doador, aquele que dá o dom. Então nós vamos apresentar aqui. Vamos ficar de pé. Grande, né? Opa, vida. Tá bonitinho. Tudo bem, Mãe Esperança? Levante vossas mãos. Senhor, aqui está o pequenino Josué, Jeremias Josué Hidalgo. E nesse instante, seus jovens pais trazem ele. E o que mais desejam os pais é que seus filhos cresçam nos seus cuidados. Eles podem escapar sob os nossos cuidados, mas os seus, eles não escaparão. Tome-o, Senhor, guarda-o, faça dele
se houver tempo, um grande instrumento em tuas mãos. E dê aos seus jovens pais sabedoria, graça, para criá-lo. Não é só sustentar, alimentar, vestir, mas educá-lo, Senhor, no temor do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos por ele. Amém. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Aos pequeninos ele conduz. Ó, vinde, ó Salvador. Hoje eu quero falar sobre vida eterna. Vida eterna. É o maior prêmio que Deus tem nos dado, além do perdão, salvação quer dizer alcançar a vida eterna. Este corpo, a primeira morte é este corpo. Nós saímos dele e nós vamos simplesmente à sexta dimensão, a presença de Deus. Quem não serve a Deus, ele vai para a quinta dimensão. Então, ao sair já, cada um toma o seu rumo. E a quinta dimensão é um lugar de tormento. A consciência está cobrando, a alma está cobrando. Eu lhe disse que não fizesse aquilo, não mentisse, não adulterasse, não enganasse. E agora estamos perdidos. Não há coisa pior do que o peso da consciência. Enquanto a pessoa está aqui na Terra, ela se diverte, ela se esquece dos seus malefícios, faz e daqui um pouco ela está entretida, né? Com a vida, com a labuta. Mas quando se sai daqui, olha, é você e a sua consciência, o pecado, tudo aquilo é avivado de uma maneira tal que é um inferno. Um inferno não é fogo, não é isso e aquilo, mas é como disse Jesus, onde o bicho não morre. É essa consciência. Então, agora, o salvo, ele vai à presença de Deus. Vai estar com Deus. Vida eterna. Eu quero que vocês pensem nessa manhã, porque Deus nos tem dado vida eterna. Amém? Então, eu quero ler aqui. Podeis assentar. Eu vou ler várias passagens sobre vida eterna. Está bem? Em São João, capítulo 3, olha bem, o famosíssimo verso 16. Vocês podem só ouvir, porque eu tenho muitas citações dentro da Bíblia. E a razão de eu dizer essas citações é para que você depois, eu peço que todos façam um estudo, procura nas Escrituras
essas passagens sobre a vida que Deus tem nos dado. Eu sei que isto vai te abençoar muitíssimo, acrescentar a tua fé e o teu empenho de lutar para entrar nessa vida. Jesus disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, o amor de Deus é tão grande que Ele nos deu seu Filho para que obtenhamos a vida eterna. E quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Não é certo? Então, ainda lendo, eu vou ler o parágrafo 36, que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso não quer dizer, eu creio em Jesus. Não é dessa maneira. É crer com seu coração e se render a esta fé. Porque as obras vai falar realmente da fé. Porque a fé sem obras, Tiago diz que ela é uma defunta. Mas a fé com obras, você vai viver mostrando que você crê. Então, irmãos, deixa-me ir mais adiante. São João capítulo 5, não é? São João capítulo 5, verso 24 e 25. Na verdade vos digo. Por que Jesus disse na verdade, na verdade? Para mostrar que isso é extremamente certo. Vos digo que quem ouve a minha palavra, ouvir não quer dizer, eu escutei. A palavra que ouvi significa quem guarda a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tem alguma coisa mais confortante do que isto? Não, né? É confortante tudo isso. Ainda mais aqui, eu vou ler aqui, em São João capítulo 17, que seria o verso de introdução. E a vida eterna, olha o que é a vida eterna. É esta, Jesus orando, que conheça a ti só, não mais dois deuses, trindade, há um só Deus, que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí está, a vida eterna é esta: reconhecer a Deus e que Ele tem nos enviado a Jesus, seu Filho, não segundo Deus. Jesus, Ele era homem tal como qualquer homem, chorava, dormia, comia e nasceu, mas Ele foi o tabernáculo, quer dizer, a casa de Deus, onde Deus se manifestou. E a razão de Jesus ser Deus é porque Deus estava
habitou nele. Então, eu e o Pai somos um. Aceitando, crendo em Deus e aceitando aquele que Ele enviou, tem a vida eterna. Que maravilhoso, né? Isso nos traz coragem, nos anima a prosseguir batalhando. Em Romanos capítulo 6, verso 23, temos o seguinte: porque o salário do pecado, quer dizer, a recompensa do pecado é a morte. A palavra morte quer dizer separação de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você não tem que comprar. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Jesus Cristo. E mais um pouquinho, vamos aqui. Romanos capítulo 8, eu vou ler agora, verso 23, diz assim: Romanos capítulo 6, verso 23, está aqui. Eu já li esse, né? Sim, eu li. E Romanos capítulo 8, eu anotei rapidamente. Vamos aqui a outra. Acho que eu anotei errado. Primeira João, capítulo 5. Vamos lá. Do verso 11 e 13. Já estou igual ao irmão Getúlio, com uma certa dificuldade, né? A visão. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Era o que eles pregavam, os apóstolos. E esta vida está em seu Filho. E quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Bem, há outras passagens, mas eu vou terminar aqui com o livro de Daniel. Capítulo 12, versos 2 e 3. O anjo de Deus falando para Daniel sobre os últimos tempos, né? E muitos dos que dormem no pó, quer dizer, que morreram no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Amém. Então aí estão os dois caminhos. Cada um escolhe o seu caminho, né? Que queira andar. Agora, irmãos, o que é vida eterna? O que é vida eterna? Vamos pensar um pouquinho. Marcos, você me diga, o que é vida eterna? Fala alto que eu não escuto. É uma vida que não tem princípio
e nem tem fim. Quer dizer, não tem tempo para limitar. É uma vida imortal. Nunca morre mais. Aleluias. Vocês façam um levantamento dentro da Bíblia sobre estas coisas e você vai ficar impressionado. Você vai encontrar muitas e muitas e muitas dezenas de passagens que nos fala sobre isto. Mais do que qualquer outro assunto. Por quê? Aí que está a nossa recompensa. É aí que está o prêmio que Deus tem nos dado. É a vida eterna. E Paulo disse a Timóteo para que batalhasse, tomasse posse da vida. É algo que você nunca pode trocar por nada. Mas lutar, entende? Manter esta vida. Esta vida sem fim. Agora, quando nós falamos de vida eterna, só existe uma vida eterna, um eterno. É Deus. Ele não tem princípio e ele não tem fim. Por isso as Escrituras nos diz, Deus, Jesus dizendo, eu vos darei vida. Eu darei minha vida. No grego quer dizer zoe. Zoe é minha própria vida. É o grego, né? Eu darei minha própria vida. Então a vida eterna é a vida do próprio Deus. Do próprio Deus. Por isso, irmão Branham nos diz, vida eterna é uma pessoa. Creia em Deus como um só e a Jesus a quem enviaste. Não é duas pessoas. Assim como você não é duas pessoas, você é uma pessoa. Então você habita neste corpo. Deus também nos enviou a Jesus e por ele fomos reconciliados com Deus. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para nos perdoar. E o que nos diz a Bíblia? E todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Israel, quando os judeus oram, eles não dizem Jeová ou isso, aquilo, eles dizem, ó Eterno. Deus chama Deus de Eterno. Então, a vida eterna é a própria vida de Deus. Em nós, em você, em todos aqueles que realmente o servem, creem, o aceitaram. Entende? É a própria vida. Por isso que é uma vida sem fim. O inferno, ele foi criado para o diabo e seus anjos. O diabo e seus anjos. Então o inferno, ele não é eterno. Quando você vê alguma palavra que diz inferno eternamente, eterno, não, ele não é eterno. Eterno é só Deus. Amém? Quando você diz eu tenho vida eterna, eu tenho Deus. Agora, o inferno ele vai se desgastando até chegar o seu fim. Porque do outro lado,
Ali não haverá demônios, não haverá, como diz a Bíblia, mentirosos, não haverá homicidas, não haverá o pecador, não haverá febre, não haverá morte, não haverá doença, tudo passou. Entende? Deus limpou os céus e a terra, porque foi cometido pecado neles, mas Deus limpará. E quando aquela Jerusalém ela desce sobre aquele monte, é um tipo dos céus ligando-se à terra. Deus se ligando ao homem. E ali João disse, olhei e não vi nenhum templo, porque o próprio Deus estará ali, no seu tabernáculo. Cristo estará conosco ali. E aquele logos, aquela nuvem de fogo, estará sobre o topo da montanha, dando claridade para o mundo. E ali não haverá nem dia e nem noite. Então o diabo ele não é eterno. Deus já preparou o lugar dele, o fim dele ali. E vocês podem ver que o que é que nos diz a Bíblia? Eu tenho tantas citações aqui que eu ia dizer para vocês, mas eu suspendi a maioria. Apocalipse capítulo 20, olha bem. Nos diz assim, verso 13: E o mar deu seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então a primeira morte, ela destrói a matéria. Mas a segunda morte, ela destrói o que viveu dentro dessa matéria. O espírito. E ali será o diabo, será destruído, e todos os que não serviram a Deus. Por isso não adianta esconder atrás de uma religião, atrás de minhas obras. Eu dou comida ao pobre, eu não nego isso, eu sou aquilo. Não, a vida eterna é um dom gratuito de Deus, ninguém pode comprar. E assim, irmãos, vamos aqui devagar, mas vamos sempre, né? Agora eu quero fazer uma pergunta. Já que a vida eterna é Deus em você, o que é que nos faz ser cristãos? O que é que nos faz ser cristãos? O que nos faz ser cristãos é o Espírito de Cristo em nós. Por isso Paulo nos disse, em Romanos capítulo 8, que quem não tem o Espírito de Cristo, é isso aqui, ó. Romanos 8, 9, é? Não.
que quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Quer dizer, o que nos faz ser possessão de Deus é o Espírito de Deus em você. É o Espírito de Deus em mim. E Jesus, quando ele vier buscar a sua noiva, ele vai vir buscar o que é dele. O que é dele. Ele não vem buscar o que não é dele, ele não é ladrão. E o que nos faz ser dele é o Espírito de Deus em nós. Amém? Então, irmãos, eu estou querendo citar aqui Romanos 8. Eu estou lendo errado. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você tem a escritura da sua casa, por isso é que você é dono dela. E o Espírito de Deus em nós é esta escritura, de que somos possessão de Deus, que pertencemos a Deus. Então vocês observem quão necessário é ter o Espírito Santo. Quão necessário é ter Deus em si. O que põe uma pessoa, o que leva uma pessoa ao outro lado, não é porque crê dessa maneira, entende? Fez um crochêzinho da Bíblia, né, alguns pontinhos, fez o seu quadradozinho e acha que ali é o que lhe coloca nos céus. Irmãos, eu quero dizer a vocês, ali do outro lado, esses que ensinam coisas inescriturísticas, coisas que não há na Bíblia, vive aí com certas doutrinas, slogan, e acha que quem não tem aquilo não está no arrebatamento. Isso aí não vale nada. Eu fico me perguntando às vezes, esses queridos colegas, pessoas que levam isto e ensina isto, e essas coisas causam divisões, causam problemas, causam divisão em família, causam de tudo, e acham que é o Evangelho. Essas pessoas só se darão conta de que ensinaram errado quando chegar lá. Porque você acha que lá do outro lado há essas coisas? Há grupinhos aqui, grupo ali, ou esse aqui, esse aqui. Não, lá não há nada disto. Lá não existe nada destas coisas. Agora, se você fizer um levantamento da Bíblia, das cartas dos apóstolos, você vai ver que eles ensinam a prática cristã. Ensina a honrar o pai, ensina a honrar a mãe, ensina a amar sua esposa, respeitar seu marido. Ensina os empregados a serem bons empregados, patrões, serem cristãos com seus funcionários. Você não vai encontrar essas coisas. Leia as cartas dos apóstolos. Você não vê Paulo parando ali e explicando o mistério, isso aqui, mais aquilo, mais aquilo. Às vezes ele toca porque aquilo é necessário.
Mas você não encontra dentro da mensagem, nem mesmo o irmão Brana parando para... Temos uma mensagem aqui que é só mistérios, essas coisas. Não. Ele toca aqui, toca ali e vai embora. Então não existe essas coisas que muitos acham que é necessário para estar ali. Pelo contrário, irmãos. Por isso que eu sempre, como eu digo, o meu ensino é arroz e feijão. E quando eu misturo é feijão e arroz. É a nossa alimentação do brasileiro, a nossa alimentação básica. E é uma das mais fortes que tem. É a vida vivida. É a vida vivida. Se você olhar as cartas dos apóstolos, vocês verão isso em qualquer carta. Por exemplo, olha aqui. A carta de Efésios. Estou com ela aberta, né? Ele fala no capítulo 1, deixa eu ir devagar aqui. Ele saúda a igreja, e também mostra que as bênçãos de Deus estão em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja, e que a salvação é pela graça, olha bem, e que os gentios e judeus são unidos mediante a cruz, e ele segue falando, por exemplo, mostra a unidade do corpo de Cristo, a unidade da fé. No capítulo 5, você vê Paulo falando de muitos mistérios. Por exemplo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Que mistério, né? E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha os mistérios, né? Vamos ver, irmão Paulo. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, está no mesmo versículo, né? Avareza. Nem ainda se fale entre vós, como convém a santos. Que mistérios. Nem torpeza, quer dizer, coisa torpe, né? Coisa sem valor. Nem parvoíces, bobeiras, né? Seria isso. Nem chocarrices, brincadeiras indecentes, quer dizer, brincadeiras indecentes, que não convém, mas antes ações de graça. Ou porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos engane com palavras vãs. Quer dizer, não caia na picaretagem, como diz, de palavras vãs. Quer dizer, não se deixe ser enganado. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. E aí vai. Você vai encontrando essas advertências, esses ensinos, que é uma prática a vida toda. Então vocês não cansem, irmãs, quando nós falamos das vestes, que uma mulher ela deva vestir decentemente, não mostrando seus joelhos. Eu digo isso aí. Entende? Roupas apertadas, decotes.
Então, esses decotes horríveis, né? Mas, como uma santa, homens, sejam limpos seus negócios. É o que a Bíblia nos ensina, ninguém deveis a não ser o amor, não é isso? Cumpra a tua palavra, cumpra os teus tratos. Seja claro, não minta em seus negócios, por causa de uns reais a mais, você usar de mentira, de engano. Lembre, alguém está vendo, Deus está vendo todas as coisas. Então, é o que a Bíblia nos ensina. A ninguém devais a não ser o amor. E o profeta vem na mensagem, não sabeis, ele diz, ninguém vai subir com o rabo. Pega aqui, pega ali, pega e não lembra de pagar. Na hora que pega os troquinhos, vai trocar de carro, vai isso, vai aquilo. Primeiro se paga as dívidas. Limpe o teu nome. Vamos dar um testemunho correto, verdadeiro. E o meu desejo é esse, que quando alguém souber, você é lá, da igreja lá do vosso pastor, lá do irmão Febrônio, ele saber, não, você tem crédito. Esse negócio de cobrador está na porta, batendo, telefonando. Procure. Eu estou em dificuldade, reconheço, mas pede a Deus, Senhor, me ajude. Ele vai abrir as portas, Ele vai lhe ajudar. Amém? Então a vida é uma prática. É uma prática, irmãos. Para que a fé? A fé tem que ter obras. Então é uma prática. Mas vamos aqui. Quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Eu me preocupo com isso. Não é porque você é amigo do pastor, porque você frequenta a igreja, porque você canta bem, porque você paga seu dízimo, ou isso, aquilo. Não, você tem que ter, cada um tem que ter o Espírito de Deus em si. Vida eterna é Zoe, minha própria vida. E lhes darei Zoe, lhes darei minha própria vida. Agora, Deus vai morar em um vaso sujo, impuro? Por isso, buscai a santificação, como disse Paulo, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, aí está a coisa mais importante, é ter esta vida eterna. Quando a pessoa aceita de coração, crê de coração e segue Deus, Ele dá o Espírito Santo. Você já tem a vida eterna, quer dizer, a promessa. Mas é preciso caminhar até chegar ao batismo com o Espírito Santo. A palavra batismo significa imersão. E quando dizemos batismo do Espírito Santo, quer dizer Deus imergindo, mergulhando em sua vida, em sua alma, em seu espírito, em seu corpo, se tornando um só. Se tornando um só. Certa vez eu li sobre por que o sal é salgado, o mar é salgado. Diz que havia uma bonequinha de sal e ela ouvia falar do mar, o grande mar, muitas águas. E ela desejava tanto conhecer o mar que um dia ela foi até lá. Mas ela, à medida que ela entrava no mar,
é uma lenda, né? Ela ia se derretendo, até que ela e o mar se tornaram um. Até que você e Cristo se tornam como um só. Amém? Então, irmãos, o sinal o irmão Branham chama o sinal, que é Cristo em você. Aí está o selo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados até o dia da redenção. O crente cada um deve buscar isto de todo o coração. Buscar o Espírito de Deus na sua vida, para que a sua vida realmente mostre Deus, porque o que nos faz ser cristãos é isto, é Cristo em nós. Você pode pertencer, cada um de nós podemos pertencer a todas as igrejas, denominações do mundo. E eu digo a vocês, eu dou conta de obedecer às regras de qualquer denominação, qualquer grupo, mesmo muçulmano, seja o que for, por mais estrito que seja. Mas isso não me faz ser um cristão, nem te faz ser uma cristã. Aos olhos de Deus, o que nos faz ser cristãos é Cristo em vós, a esperança de glória. Entende? Isto é o que nos protege. Quando Deus, através de Moisés, anunciou que a morte ia campear pelo Egito e andar, e Deus disse para Moisés, mande que cada um pegue um cordeiro, guarda ele durante os 4 dias, e na tarde do 14º dia, mate-o. Pegue o sangue e passa nos umbrais da porta. Passe ali. E vendo eu sangue, passarei por vós. Quer dizer, essa casa não sofrerá dor, não vai ter morte ali. Era segurança. O que significava aquele cordão escarlata que Raabe colocou na janela? Os espias disseram, põe aqui na tua janela. Aquilo apontava para a redenção. Pode ver que os muros da cidade, tudo caiu ao redor. E ela morava no muro. Mas aquele pedacinho ficou firme. Não é mesmo? Então, Deus disse para Moisés, mande eles fazerem isto. E o que eles podiam fazer? Era isto. Matar o cordeiro, pegaram o sangue e puseram na porta. E quando aqueles anjos, o anjo da morte visitou o Egito, naquele filme de Moisés, você vê como uma nuvem, né? Andando. Você acha que ele ia parar diante de uma casa para ver se era bonita, se era de pedra, se era de barro, se a tinta era nova? Não, a única coisa que ele olhava era para as portas, para ver se tinha o sangue. Isso mostrava a casa do crente. Se não tivesse, podia ser a casa de Faraó, como aconteceu, é a casa de um general, a casa de quem quer que seja. O anjo tinha que cumprir a sua obrigação, entrar ali e matar o primogênito. Vamos dizer que nem todos que ouviram Moisés, eu não creio nisso não. Se algum deles não fizeram isso, pagaram o preço.
Ah, sangue por sangue, tudo é sangue, eu vou matar um galão aqui, um galo, pegar o sangue dele, passar e pronto. Será que o anjo de Deus seria enganado? Deus diz pegar o cordeiro, tinha que ser o cordeiro apontava para Cristo. O cordeiro não podia ter defeito, aleijume, manchas. Então, fora de Cristo, não há esperança. Irmãos, agora, por que o sangue? Vocês há pouco receberam a mensagem, o sinal. Por que o sangue? Porque a vida está no sangue. Você pode observar que os homens fazem de tudo por aí. Até foguetes que vão em outros planetas. Por que eles até agora não fizeram sangue? Por que não conseguiram fazer o sangue? Você tem que ir lá doar sangue porque alguém precisa de sangue. Ah, eu vou fazer aqui uma química vermelha, vou copiar. Vamos ver se vai ter vida aquilo. Sangue é vida, por isso nos diz as Escrituras, você não deve comer sangue. Quando eu era pequeno, eu sei que fazia murcilha de sangue, ela é feita de sangue assim, né? Era um doce feito de sangue, eu gostava. Mas o dia que eu li a Bíblia e vi que não se deve comer, não se deve comer o sangue do animal, vou destroncar só o pescoço da galinha. Não, você tem que cortar. Tem que deixar aquilo cair na terra. O sangue é vida. Então foi entre os apóstolos, foi decidido e Deus aprovou que não se deve comer sangue. Mas eu gosto muito de um molho pardo. O que é molho pardo? É o que vai sangue, né? Mas e aí? Você vai ver que Paulo não dá muita bola para isso. Ele diz, você entra no açougue, compra, sem perguntar se esse boi foi matado, sufocado, quer dizer, pendurado na corda, ou isso, aquilo, você não pergunta por causa da consciência. Paulo, ele mostra isto. Mas ele diz, se eu comer carne e escandalizo meu irmão, não vou comer. Por quê? Em respeito à consciência fraca do meu irmão. Mas nós vivemos em uma era que cada um diz, que dane, que problema dele, só eu. Não tem o mínimo respeito. E Paulo diz que você, ao escandalizar alguém assim, você está ferindo a Cristo, quando fere o seu irmão. Então, queridos, é preciso ter respeito. Antigamente, vocês sabem como que eram as carnes. Aquelas cidades, elas tinham ali, pertencia ao deus tal, à deusa tal, e os animais eram sacrificados naquele lugar. Era sacrificado a ídolos. E depois de sacrificado, então, se vendia a carne ali nos açougues. Era assim mais ou menos a coisa. Era difícil. E Paulo disse, olha, não pergunte se foi sufocado, enforcado ou
derramado sangue. Mas, por outro lado, a Bíblia diz que não é para comer sangue, para beber sangue, né? Porque a vida está no sangue. Agora, por que é que nós nos batizamos? Certa vez eu preguei, ensinei isto para a igreja. E às vezes eu penso que se foi falado uma vez, a igreja está todo mundo sabe. E a gente fica admirado quando conversa com alguém, até parece que nunca falou nada disso, nada daquilo, nada daquilo. Gente, vocês é uma igreja que tem ouvido todas as coisas, todo o conselho de Deus. Um dia alguém disse, eu nunca tinha ouvido isto. Vem um de fora, alguém fala, aí sim, ouve. Mas acostumaram tantas vezes com o pastor, com os cultos, que nem ouve nada. O senhor nunca falou isso. Eu falei muitas vezes. É que você não vem no culto. É que você não presta atenção. Mas uma coisa eu posso dizer a vocês perante Deus, não por vanglória. Vocês não têm nada a dever a ninguém. Vocês têm tido todos os ensinos, todas as advertências, tudo que é necessário. Vocês têm recebido. É como disse Paulo para o seu povo: quanto a vós, estou livre do vosso sangue, porque nunca vos deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Por isso que viemos à igreja ouvir, para saber onde estão nossas falhas, para consertar, para ouvir o conselho e pôr em prática. Não é vir na igreja só no dia da ceia. As aulas, como a igreja, é como a escola. As aulas estão correndo, está ensinando. Se a pessoa, o aluno não presta atenção, não faz anotação, não frequenta, vai chegar o dia da prova e aí? Fazer uma colinha? Aí não dá. Porque a tua fé vem pelo ouvir. E não é outro ouvir que vai acrescentar a tua fé. É você mesmo. Então é preciso que leve as coisas de uma maneira séria. Agora, por que nós batizamos? Eu vou falar isso, vamos chegar ao fim. Quando o Espírito Santo caiu sobre a igreja primitiva, sobre quase 120 irmãos, vamos por 118 por aí. E aqueles irmãos estavam com medo dos fariseus, porque uns dias atrás mataram Jesus. Então ali estavam eles, conversando, estavam eles no sótão, na parte de cima, conversando, orando, jejuando, vamos dizer, lendo as Escrituras. Vocês achavam que eles faziam barulhão? A coisa era bem apagada. Mas em um dado momento, quando desceu sobre eles aquelas línguas de fogo, o Logos, aquela coluna de fogo se repartiu em línguas e desceu sobre cada um deles. Irmãos, eles foram diferentes. Pedro estava ali, como quem diz, eles todos temerosos. Jesus havia dito que era para pregar o evangelho ali. Como que eu vou enfrentar esses rabinos,
esses escribas, essa inteligência denominacional. Mas quando a língua de fogo desceu, ela transforma a pessoa. E Deus os batizou. Eles foram para a rua. Aquele barulhão ali, gritos, sapateados, choro, mãos levantadas. Ora, irmãos, e aquilo atraiu a atenção de toda Jerusalém. Pedro ficou de pé e disse para eles, para aquele povo que vieram ver. E as pessoas dizem, eles estão bêbados, estão choco, né? De tanta bebida. Pedro disse, não, é de manhã. E ninguém se embebeda pela manhã. Mas o que vocês estão vendo é o cumprimento de Joel, o profeta que diz que derramaria do seu espírito. É o cumprimento da promessa. E aquele povo todo era crente, eles buscavam o Cristo, buscavam as promessas. E ali estava, eles vendo que as promessas estavam cumprindo. E eles queriam ficar por dentro das promessas, dentro, não fora. Perguntaram a Pedro, Atos 2,37, que faremos nós, varões, irmãos? Quer dizer, para ter, em outras palavras, para receber o que vocês receberam, para que a promessa da Bíblia, de Joel, se cumpra em mim. O que é que eu tenho que fazer? Eu não quero ficar de fora. Daí Pedro deu a receita. Primeira coisa, arrependa-se. Arrepender. Arrepender significa dar meia volta. Mudar de mente, né? Dar meia volta. Mas arrepender não quer dizer dar uma volta. Quem vai no quartel, eles dizem, meia volta. E a pessoa dá meia volta. Mas e quando diz, dá uma volta? Tem gente que pensa que arrependimento é dar uma volta. Vai viver da mesma maneira como vivia, em pecado. Vai viver da mesma maneira. Então, a primeira coisa é arrepender-se. Às vezes nós queremos mostrar o batismo em nome de Jesus, o batismo, mas antes dele tem essa palavrinha aí, que quer dizer muita coisa, arrepender. Não é descer um pecador seco e sair um pecador molhado. É você tomar uma decisão, a pessoa toma uma decisão e vai viver uma vida diferente, não mais cometendo erros, voluntariamente, né? Porque o pecado na vida de um cristão é um acidente, não é uma prática comum. Então a receita veio arrepender. E depois do arrependimento, aí vem o batismo. E seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Não é água, a água não tira pecado. Ela é somente um símbolo de que você fez uma decisão, se arrependeu, mas e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aí está. Porque Jesus morreu justamente para nos perdoar. E a razão de usar o nome de Cristo é você estar evidenciando, quer dizer, provando que quem morreu por ti foi Cristo, a quem você aceitou foi Cristo.
E para quem você vai viver é para Cristo. Marcos disse no capítulo 16, quem crê e for batizado, tem que provar que crê, será salvo. Quem não crê, quer dizer, não foi batizado nem nada, vai se perder. Quem crê será salvo, mas quem não crê, vai se perder. Então aí está o batismo. Olha os passos: arrependimento e o batismo. Com qual objetivo se dá esses passos? Com qual objetivo? Para que a promessa de Joel, para que a pessoa possa receber o Espírito Santo. Por isso Pedro disse, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo, né? Aí está, irmãos. Diz o irmão Brana, se você foi batizado em nome de Jesus e não recebeu o Espírito Santo, você está fazendo Deus seu mentiroso. Não é, fui batizado, tomei da ceia, estou bem. Não. Você está caminhando, começou a tua jornada, mas tem que continuar. Tem que se santificar. Tem que buscar, Senhor, eu preciso disto. Senhor, eu quero ter o Espírito Santo, senão eu não sou possessão tua. O arrebatamento está chegando. E como eu vou se eu não sou a tua propriedade? Esse é o desespero, vendo essas verdades. Queremos a vida eterna? A vida eterna é Deus. Então, amados, que Deus vos abençoe, que Deus os guarde. Mas aí está o que é a vida eterna. É Cristo em você. É Deus em você. E a Bíblia nos fala que Deus dá do seu Espírito aos que lhe obedecem. Quantos de vocês têm estudado, meditado, não só lido, pegar e ler e dizer, já li. Não, mas meditado. A mensagem, o sinal. A primeira vez que eu li essa mensagem, o sinal, eu posso dizer a vocês que eu não entendi muita coisa, porque só li, né? Mas o dia que Deus me chamou para mim ver ela, eu disse, que profundidade e como eu tenho necessidade. Aí, fomos buscar. E Deus sempre responde. Amém? Então, amados, vida eterna em Cristo. Nós devemos nos alegrar, ser a nossa felicidade. Entende? Tudo é pela vida eterna. Não é por ter as coisas aqui, não. Em primeiro lugar, a vida eterna. E nunca abra mão desse teu privilégio. Fiquemos de pé. Pai Santo, Pai Divino, Pai querido, eu peço que o Senhor possa dar do teu Espírito, possa essa vida eterna, esse Zoe, a minha própria vida, habitar em cada um. Habitar em nossas crianças, nossas meninas,
nossos jovens irmãos e irmãs. Senhor Deus, que Tu desperte uma fome no coração do Teu povo, uma fome, uma sede por mais de Jesus Cristo. E se alguém já foi batizado alguém foi batizado com o Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha e os rebatize também. Ó Deus, renove-os também. Pai, abençoa-nos no culto da tarde, o culto de ceia, e que todos possam realmente vir e testificar da sua fé e que estão debaixo do sinal, estão debaixo do sangue de Cristo. Leve o teu povo em paz, em nome de Jesus. Amém.